E voltamos com a alegria imensa de ter Letícia contando a história e também Jaqueline para mostrar os livros da história que a Letícia contou. E contou a relação de amizade com a Letícia. E por que é ela que teve que vir contar a história? Que eu chamei ela. A Letícia tem um carinho especial por ela. Eu conheci a Letícia muito novinha, quando eu trabalhava lá no CAIC. Ela é novinha ainda, né? Ela é novinha ainda, né? Então, ela era uma menina ainda. Ela estudava no Ensino Fundamental 2 e estabelecemos uma relação de amizade, primeiramente como professora, profissional da área, né? E depois ficamos amigas, né? Então... E a Letícia se tornou uma profissional, foi para a área da educação também, e ela acabou se apaixonando também pelo mundo da literatura, né? Então se tornou hoje uma contadora de histórias, uma mediadora da leitura, divulgadora das obras infantis. Então eu fico muito feliz que ela seguiu esse caminho também na área da educação, né? Sim, e aí ela ama contar as histórias do teu repertório, né? Também. Ela conta outras muito bonitas também, né? Então, vamos lá. Esse aqui, vamos falar um pouquinho sobre cada livro. Tá certo. A Riqueza da Doação. Tá aqui, Jaqueline. A ilustração, a mesma ilustradora aqui do outro livro, né? Isso. Então, a riqueza da doação e a riqueza das emoções, na verdade, vai fazer parte de uma coleção que a editora está produzindo com a expressão a riqueza. Então, o editor pretende trabalhar outros temas dentro dessa proposta da riqueza. Tá? Que bacana. E a riqueza da doação é uma história também muito especial, que tem um viés da sustentabilidade, a questão do acúmulo, a importância de nós abrirmos o coração para olhar para as outras pessoas, né? E não só a doação de questões materiais, aí a gente não aborda só a doação do material, mas a doação do teu tempo, por exemplo. Sim. Você vai num hospital fazer uma visita para uma pessoa, quando você senta para conversar, dar atenção para alguém, você está doando um pouco do teu tempo, da tua alegria, da tua, né? Enfim, é tudo que abrange a doação. E isso estimula, isso já foi me contado, né? A mamãe me contou que a Jennifer adora esse livro, e ela contou que também despertou interesse em fazer doações. Né? Que lindo! Não daquilo que você que está estragado, mas aquilo que você não quer mais, porque ou não te serve, ou você já passou da idade, não quer mais brincar com aquele brinquedo, ou que uma roupa que não te serve mais, né? Então, ou porque você tem coisas repetidas e você não precisa, mas tudo sempre dentro do melhor que você pode, né? O cuidado com o outro, e faz a doação, olha só, que ela a Nina, né, a personagem da história, tem uma ideia brilhante de ajudar as pessoas e de compartilhar. E isso é uma riqueza sem fim. Por que é uma riqueza sem fim? Porque eu tenho uma riqueza de brinquedos, de roupa, aí eu compartilho com a outra que também passa a ter uma riqueza de, né, como aqui uma riqueza de emoção. Que bacana essa linha, essa expressão, né, de trabalhar a palavra riqueza, né? Porque é uma ideia muito boa. Exatamente, muito excelente ideia da riqueza, porque tem muita gente que vê a riqueza só como uma riqueza material, né? Sim. Eu tenho uma casa de não sei quantos andares, tenho não sei quantos banheiros, eu tenho, né? Então, daí fica a riqueza como uma coisa, como quase uma coisa de sentimento mesmo. Sim, são tantas riquezas que a gente pode ter, né? Riqueza esse momento aqui também nosso, né? Muito rico, né? E aqui, o Caco. Caco adotado, um gato malhado e muito mimado. Essa, Lucélia, eu tenho um carinho por essa história, porque essa história é uma história verídica. Olha! É uma história que aconteceu mesmo, né, com a minha filha. Uma experiência de adoção de um gatinho que morava na rua. E aí eu conto toda a trajetória que ela teve da adoção, o que ela teve que fazer para trazer para dentro de casa, os cuidados com o veterinário, né? E no finalzinho do livro tem um pequeno texto que eu deixo para as crianças para refletir até que ponto você vai poder adotar e ter um animalzinho dentro de casa. Porque às vezes a gente se empolga, mas não sabe tudo o que implica. Então, o bichinho precisa passear, precisa ter cuidados, então você precisa analisar se dentro de casa será possível acolhê-lo. Então é uma história assim muito afetiva. As crianças gostam muito, tem tido uma boa aceitação do livro, né, pela editora também. A editora, aqui vamos ver, a editora Inverso. É aqui de Curitiba. E aqui a editora... A editora Mais Ativos de Brasília. Tá bom.
E tem tido uma boa aceitação porque as crianças muito se identificam com a história, né? Eu me identifiquei bastante também, porque nós temos também animaizinhos de estimação, um gatinho e uma cadelinha também, né? E a gente gosta muito deles, cuida, ficam doentes, né? Vai cuidar, precisa cuidar. Né? Eu acho que devia ter mais assistência, assim. E temos a ZONG, que é Monta Grossa, que é muito bom, que facilita também o atendimento aos animaizinhos. Mas é como você disse, vamos adotar com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Porque depois você não pode. Você veja, depois que a minha filha adotou, ela precisou ir embora, né? Ela foi cumprir estudos em outro lugar, mas ela não pôde ficar. E o que ela fez? Ela passou, entregou o gatinho para uma amiga. Então, esta amiga já criava outros gatinhos em casa e adotou ele para cuidar também, né? Então, ela teve esse cuidado de não deixá-lo abandonado. Sim, né? porque não podemos abandonar, são seres vivos, claro. queridinhos. Olha, o Caco, muito legal, muito bom. E a ilustração maravilhosa. É uma ilustração viva, né? Tem bastante alegria. Da assim, Lara né? Marcelino. Vamos ver este outro livro aqui, História de Passarinho. A História de Passarinho me acompanha, há muito tempo. A História de Passarinho é a história que meu pai contava para mim desde que eu era menina, né? Que aconteceu com ele e que tem um viés também sobre natureza, cuidado dos animais também. Então, desde pequena eu escutava essa história e eu tinha um sonho. Eu falava, um dia eu quero publicar essa história, né? Eu quero que ela fique registrada para sempre. E eu consegui. Quando eu consegui e peguei esse livro nas mãos e falei, puxa, não acredito que eu publiquei a História de Passarinho, né? Sim, que ficava ali na tua cabeça. Teve algumas mudanças assim no jeitinho do personagem, que na verdade o personagem, né, é o meu pai, né? É um menino, né? Que até hoje é um menino. Sim. E então eu fiquei muito feliz, emocionadíssima quando chegou a caixa de livro lá na minha casa. Daí quando eu abri, eu falei, não acredito. Eu também imagino. Foi um sonho colocar, né? Imprimir, ter o livro impresso, a história impressa. Da né? Outubro Edições. Saiu daqui e foi pro papel, né? Foi... A editora é a Outubro Edições. Outubro Edições. Também lá de a Brasília. ilustradora Ana Terra. Isso. Como Furstenstein. É um nome diferente. Tá aqui a carinha dela, que é amor. Furstenstein. Ela é metade menina, metade sereia. Metade menina, metade sereia. E olha só, olha que lindo. Nossa. Gente, a ilustração aqui. E aqui ela fala, Leleco era um menino Leque, que é o Isso. que gostava de brincar com seus amigos no quintal, perto das árvores e dos animais. Mas uma das diversões que ele mais gostava acabou se tornando também uma tristeza, ensinando o Leleco uma grande lição. Qual seria essa lição? Que brincadeira só é boa quando todos se divertem. É verdade. Inclusive os passarinhos. O que será que aconteceu? Olha, tem que ler para conhecer. Você não fique pedindo para eu contar. Então, não vou contar. Então, dá licença que eu quero Você vai dar uma olhadinha? Posso ler? Pode. Então, assim, porque brincadeira, essa frase aqui, ela serve para outras coisas. Brincadeira só é boa quando todos se divertem, por quê? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma brincadeira com a gente e daí é brincadeira sem graça. Então não é brincadeira, né? Quando é brincadeira boa é quando todo mundo acha bom, gostou, curtiu, se divertiu, né? Senão não é brincadeira, daí é ofensa, né? Sem graça. Tem esse caminho também de reflexão, né, para as crianças. Quando a gente vai contar a história, pode conversar um pouquinho sobre isso também, né? Sim. E aqui, olha só. Temos aqui, vou falar um pouquinho desse aqui, né? Que é um livro mais destinado a... Isso, para os adultos, Para os adultos. Adolescentes, que é uma jovens, coletânea. Né? É uma coletânea de textos, né? É o resultado de um curso que eu participei sobre crônicas e foi também muito positiva. E aí eu tenho publicado quatro crônicas. Chinelos, O Convite, O Freio ao Contrário, Palavras Complexas. Que está aqui, entre outros autores, outros escritores. Isso, outros amigos aí que compuseram a obra, né? Então, Textos Sentidos tem tudo a ver com a nossa vivência, tá? A proposta era justamente a publicação de textos que nós tivesse acontecido conosco, que tivéssemos vivido. Inclusive a Valéria aqui, é uma colega minha, querida. Ela é uma simpatia. Maravilhosa. É uma fofa. E então agora nós vamos falar assim, rapidamente. Rapidinho. Eu deixei aqui, por último, O Dia em que Troquei de Mãe. Então, são 2 livros ilustrados por 2 ilustradoras. Isso, O Dia que Troquei de Mãe começou naquela versão lá da capa amarela, né? Então, era da editora Maria. Aí, a Leninha Lacerda, ilustradora, isso.
Aí depois passou um tempo, a editora não trabalhou mais com livros infantis e daí a editora Franco republicou. Uma outra proposta de ilustrações. Ilustradora né? Tita. Mas a história é a mesma, tá? A história não mudou. Só a ilustradora, ela deu uma conotação mais para... Isso, um pouquinho mais assim, na faixa etária de 4º, 5º ano, né? Então a ilustração, ela muda às vezes um pouquinho o jeito, né, do livro. E no primeiro aqui diz, Bruna não aguenta mais a mãe, são tantas exigências e obrigações que o melhor é fugir e ir embora. A criançada tem mania de querer... Ir embora, né? Ir embora, né? Quem que já não deu uma fugidinha de casa? Você não deu uma fugidinha de casa? Eu vou embora dessa casa. Minha mãe dizia, fique 2 dias fora que a pessoa já vai querer perguntar quanto tempo vai ficar. Isso mesmo. Você vai querer ajudar na louça. É muito engraçado porque as crianças se identificam muito. Uma vez eu fui dormir na casa da minha avó. Uma vez eu fugi, fui na casa da minha madrinha, mas daí eu voltei, né? Eu Sempre voltei. Porque... Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Morar em outra casa, ter outra mãe, mudar de ficar diferente. Bruna estava contrariada, as coisas não davam o jeito que ela queria, e a sua mãe mandando fazer as coisas do serviço de casa. Isso acontece em todas as casas, né? Em todo lugar. E aí ela trocou de mãe, que ela quis trocar, né? Quis, ela experimentou. Não deu muito certo, pelo jeito. Eu não sei, também não sei. Tem que ler para saber o que acontece no final. Então aqui, ó. Não deu muito certo. Essa é a cena da fuga. Que joia. Então, o dia que troquei de mãe, o texto sentido voltado para adulto e adolescente. Jovens, né? Adultos, né? Que gostam de crônicas, né? Sim. História do passarinho. A história do passarinho, o caco adotado, o gato malhado e muito mimado, a riqueza da doação e a riqueza das emoções. Que linda essa... Nossa, que felicidade. E são todos para você, viu? Para o bando da leitura, tá? Um presente de todo o meu coração, que você continue fomentando a leitura aqui em Ponta Grossa, como você faz, Lucélia. Eu hoje passaria o resto da tarde lendo para minha neta, o que for para mim ler sozinha, eu leio sozinho depois. Ok. Que bênção, muito obrigada. Jaqueline, você quer mandar aí um abraço ou uma mensagem aí para quem está assistindo? Fique à vontade. Ok, eu só quero agradecer a oportunidade fantástica de estar aqui, conversando com vocês, aqui com a Lucélia, reencontrar a Lucélia. E o recado principal é que vocês, crianças que estão vendo este programa e as famílias, leiam tudo que vocês puderem ler, tá bom? Aperfeiçoem, busquem, porque a leitura ela é muito importante na nossa vida, ela vai nos tornar melhores pessoas para o mundo todo. Com certeza. E neste dia de hoje, que foi um dia assim, extremamente especial, que trouxe aqui a autora, os seus livros, e uma pessoa assim que eu gosto muito, que faz parte do meu repertório de vida. Opa, obrigada. Jaqueline, muito obrigada. Acompanhada da Letícia, que também veio contar a história. Eu agradeço a vocês, muito obrigada. Muito obrigada à produção do programa, sempre tão simpática comigo. E espero vocês na próxima semana com mais novidades, mais coisa boa e talvez uma contação de uma história dessas aqui, né? Opa, pode ser, que né? bom. Obrigada, Letícia, também. Tchau, até mais. Até mais.